Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lauriston Soares, eu sou biólogo, especialista em hematologia clínica e tenho aqui o meu canal que se chama Biologia e etc., onde eu discuto muito sobre ciência, métodos de estudos, algumas videoaulas e muito mais. Bem, para o vídeo de hoje, ele é a segunda parte do sistema endócrino. Então, se você ainda não assistiu a primeira parte do sistema endócrino, eu sugiro que você assista primeiro a aula sobre sistema endócrino, para que posteriormente você dê continuidade neste próximo vídeo. Então, o sistema endócrino, como eu estava mencionando para vocês, ele é um sistema onde utiliza de mensageiros químicos para realizar a homeostase no corpo, ou seja, utilizando os hormônios como mensageiros químicos para desempenhar respectivas funções no nosso corpo. Então, a gente estava vendo todos os aspectos dos órgãos que compõem esse sistema endócrino. Nós já vimos a tireoide e agora nós vamos ver as suprarrenais. As suprarrenais, elas ficam localizadas sobre os rins e elas são divididas em duas regiões. Nós temos o córtex e a própria medula. O córtex é a região mais externa. É tudo aquilo que a gente consegue visualizar. Esse córtex da suprarrenal produz os hormônios do aldosterona e do cortisol. Já a medula, que é a região mais interna, produz os hormônios da epinefrina e noradrenalina. Nesse contexto, a gente acaba aqui elucidando que o córtex produz cortisol e aldosterona, e a medula epinefrina e norepinefrina, que são hormônios mais relacionados à própria adrenalina no nosso corpo. Então, sendo assim, essa suprarrenal, ela acaba sendo derivada, os seus hormônios, do próprio colesterol. E esses hormônios são extremamente importantes para serem liberados em situação de estresse, atuando na produção de glicose a partir das próprias proteínas e gordura, aumentando os níveis de glicemia. Além disso, essas suprarrenais, elas acabam liberando hormônios como a aldosterona. Essa aldosterona, ela realiza a reabsorção de sódio e secreta potássio nos rins, aumentando a pressão arterial e a própria volemia, que é o volume do sangue circulante no nosso corpo. Essas suprarrenais, elas também estão ali relacionadas com a adrenalina e a noradrenalina, onde a adrenalina realiza o preparo do nosso organismo para enfrentar as situações de estresse, contraindo os vasos sanguíneos, aumentando a taxa de açúcar no sangue e redistribuir o sangue para os órgãos e músculos que vão desempenhar funções importantes mediante aquela situação de estresse. Já a noradrenalina, ela atua em conjunto com a epinefrina, em outras palavras, a própria adrenalina, fazendo com que haja respostas em situações de estresse, acelerando os batimentos cardíacos para com que o sangue ele circule de maneira efetiva e mais rápida no corpo. O pâncreas, como mencionei para vocês na aula de sistema digestivo, ele é uma glândula mista, onde ele atua no sistema digestivo e também atua no próprio sistema endócrino, onde ele está localizado no lado esquerdo da cavidade abdominal, servindo como uma glândula mista. E aí ele produz dois hormônios importantíssimos no sistema endócrino, que é a insulina e o glucagon. E no próprio sistema digestivo, ele produz o próprio suco pancreático. A insulina e o glucagon são importantíssimos para desempenhar algumas funções no nosso corpo, como a insulina, ela acaba que aumentando a própria permeabilidade da membrana celular. No fígado, a insulina promove a formação do glicogênio. Isso tudo é formando uma cascata. A insulina vai realizar com que o açúcar que esteja no meio extracelular se adentre para as células.
e muitas das vezes a insulina atua logo em seguida após as refeições. Já o glucagon, ele atua fazendo o efeito inverso da insulina, atuando nos períodos entre as refeições. No fígado, esse glucagon atua estimulando a transformação do glicogênio em várias moléculas de glicose para serem enviadas no sangue, ou seja, remove açúcar que está nas células para o meio extracelular e redistribuição nas necessidades no corpo, aumentando assim a quantidade de glicose no sangue. Então, falando sobre as gônadas, prioritariamente nós começamos a falar sobre testículos. Os testículos eles são localizados no interior da bolsa escrotal e eles sofrem influência dos hormônios do FSH e do próprio LH, produzidos pela adenohipófise, como nós vimos anteriormente. O FSH, ele induz a produção dos espermatozoides. Já o LH, ele induz a produção da própria testosterona. E o que seria a testosterona? A testosterona nada mais é do que um hormônio sexual masculino. E ele possui a ação de fazer com que haja o aparecimento das próprias características sexuais secundárias masculinas, como a barba, os pelos pubianos, o engrossamento da voz e o próprio desenvolvimento da musculatura. Além disso, fazer com que haja o amadurecimento desses órgãos genitais e aumento da libido sexual. Já o ovário, ele é localizado no interior da cavidade pélvica, onde ele possui a produção de hormônios do estrógeno e da progesterona, que sofrem influência, mais uma vez, do FSH e do LH, produzidos pela própria adenohipófise. O FSH, nessas situações, ela produz e induz a formação dos folículos ovarianos. Além disso, o aumento do estrógeno ocorre o aumento da própria liberação do LH, o qual vai promover a ovulação e a formação do corpo lúteo, que irá produzir a progesterona nas mulheres. O estrógeno, ele é produzido pelos próprios folículos ovarianos e ele vai determinar o aparecimento das características sexuais secundárias femininas, como as mamas, os pelos pubianos, o acúmulo de gorduras em algumas regiões, dentre outros. Esse estrógeno, ele também estimula o próprio desenvolvimento do endométrio, aquela camada que fica sobre o útero para o recebimento do embrião. Além disso, o estrógeno induz o amadurecimento dos órgãos genitais, além de estar relacionado também com a própria libido sexual. A progesterona, ela é produzida pelo próprio corpo lúteo, que se origina no folículo ovariano, rompido durante a ovulação. Justamente com o estrógeno, a progesterona atua preparando a parede do endométrio uterino para receber o embrião e faz com que haja estímulo no desenvolvimento das próprias glândulas mamárias. Sendo assim, pessoal, a gente finaliza o sistema endócrino. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like se vocês gostaram. Não se esqueçam de compartilhar com os amigos de vocês que estão estudando o sistema endócrino ou que são da área da saúde ou que ocasionalmente gostariam de entender um pouquinho mais sobre essa anatomia do sistema endócrino. Deixem aqui nos comentários se vocês ficaram com alguma dúvida com relação à minha videoaula. Se inscrevam aqui no meu canal, ativem o sininho para receber as notificações dos meus próximos vídeos. E até a próxima, pessoal. Até logo. Muito obrigada.